Olá, queridos amigos do nosso Evangelho diário, para o nosso início de momento espiritual. Vamos fazer a leitura do livro Minutos de Sabedoria, que diz: Não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante-se e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. E diante dessa mensagem, que a gente possa abrir os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, para receber as mensagens e as intuições positivas da espiritualidade superior, para que a gente possa manter o bom ânimo nos estudos, a disciplina em cada vez mais aprender sobre essa boa nova, sobre o Evangelho, sobre as mensagens de Jesus, e que isso não se torne apenas do nosso entendimento moral, mas que passe a construir o nosso comportamento social. Estejamos em paz nesse momento e sempre, e que assim seja. Boa noite, amigos. Sigamos com a leitura do nosso Evangelho da noite de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Primeiro e segundo parágrafos. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu ele na dessa seita, e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver atacado as crenças que encontrara, e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos, do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim, como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seus discípulos ou do seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Então, gente, nesse item 4, nós vamos ver um resumo das ideias de Sócrates e Platão.
E o texto começa aqui fazendo uma abertura, né, um preâmbulo, comentando sobre essa história que muitas pessoas falam ou até perguntam sobre Jesus ter vivido com os essênios durante o tempo em que ele esteve afastado. Né? Existe um livro chamado A Morte de Jesus, que se diz escrita por um irmão essênio. É um livro completamente apócrifo, foi escrito a serviço de uma determinada opinião e que traz em si mesmo a prova da sua origem moderna, ou seja, não é algo daquele tempo. Mas aqui no preâmbulo desse item 4, o Kardec já está fazendo essa análise, dizendo que é uma suposição, né, que Jesus devia conhecer as seitas dos essênios e também que ele foi lá para aprender com eles. Ora, se ele é o governador da Terra, foi ele que presidiu a formação do planeta Terra, estava aqui antes de todo mundo, como é que ele precisou de alguma seita para estar junto dela e aprender com ela, né? Então, de qualquer lugar que ele estivesse vivido, ele, por certo, professaria, né, e daria o mesmo testemunho que ele deu, né? Essas ideias, elas não aparecem assim no momento inicial. A própria doutrina seita dos essênios não aparece assim de uma hora para outra, né? Se elas têm uma verdade na sua base, elas contam sempre com alguns precursores, como é o caso do Espiritismo, que vem desde Platão, né, desde Sócrates, aliás, e Platão, sendo plantada, porque as bases que Sócrates traz para comentar com os filósofos da época é o que a doutrina espírita e que o evangelho também vem propagando depois. A questão da imortalidade da alma, no Fédon, que é uma obra que ele escreve também, um dos seus discursos, ele comenta sobre a imortalidade da alma. Eles discutem sobre vários temas, né? Analisam vários temas sobre o que é belo, sobre o que é ser bom. Então, são as primeiras ideias, os primeiros lampejos das ideias que vêm a ser concluída com o Evangelho de Jesus. Então, ele vai mandando seus prepostos e eles vão trazendo as primeiras ideias. Quando é chegado o tempo, como é o caso do Espiritismo, aí Deus, né, envia o Verbo, né? O Verbo se faz carne. Na verdade, ele já existia como espírito, mas aí tem que descer à terra para isso. E aí traz com ele a responsabilidade de coordenar e completar tudo que está espalhado, os elementos esparsos, e aí formar um corpo de doutrina, né? Então, com Jesus vem a doutrina do amor, né, que ela é universal, e depois ela vai se completar, como ele havia prometido, o Consolador, com a doutrina espírita. Então, as coisas vêm sendo trabalhadas de forma processual. E aí aconteceu isso com as ideias cristãs, e depois, né, muito antes de Jesus e dos essênios, e depois Sócrates e Platão foram os principais precursores da doutrina espírita. Quando a gente começa a ler aqui o resumo da doutrina deles dois, a gente vai ver. O homem é uma alma encarnada, a alma se perturba e se confunde quando serve do corpo, né? Enquanto tivermos no corpo, nossa alma vai se encontrar mergulhada na corrupção. Todas essas são ideias dos filósofos Sócrates e Platão, né? Então, é isso. Que nesse momento nosso coração possa se encher de paz, de esperança, de ânimo e de amor, solidificado nas mensagens do Cristo, solidificado na certeza de que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo e que nenhuma batalha é em vão. Que o nosso coração e nossa alma
se encha de amor ao próximo, que o nosso comportamento seja sempre voltado à caridade, que a gente consiga todos os dias evoluir um pouquinho a mais, para que caminhemos sempre no bem, na concórdia, na harmonia, e que possamos construir e ajudar na transformação do mundo para um lugar cada vez melhor. Pensemos e observemos os nossos pensamentos, pensemos e observemos os nossos comportamentos, e que estejamos sempre atentos às boas intuições da espiritualidade superior. Fiquemos em paz, estejamos sempre pautados no amor e orientados pelas boas inclinações que temos a desenvolver e a potencializar. Um grande abraço a todos e que assim seja.